Esportes ao meio-dia, que tem na direção Rafael Ramos, na equipe técnica Marcelo Figurelli, Vitor Scheid, Christian Rafael, Lucas Jardim. Para saber os destaques iniciais do Inter com Simon Bianchini. Finalizou há pouco, Maiago, a preparação para encarar o Mirassol amanhã pela manhã no Beira-Rio. Matheus Bahia deve ficar de fora, forçando uma improvisação na lateral esquerda. Aguirre é o favorito na substituição. A gente pode explicar também como é que vai ficar o posicionamento do Inter na linha defensiva. Mas o técnico Paulo Pesolano pode ter mais uma baixa para amanhã. O Inter está invicto a 10 jogos na faixa matutina e está aumentando a procura por ingressos para as arquibancadas do Beira-Rio, esse horário que agrada bastante o torcedor. É o horário das 11 da manhã. E um spoiler aqui, o Inter costuma se dar bem nesse horário. Daqui a pouco o Simon Bianchini vai falar mais sobre isso. Vamos ampliar, dupla Grenal, 12:07. Qualidade é Santa Clara, o puro sabor da serra. CRS, somos integração, inovação e possibilidades. Aproveite o desconto especial em porcelanatos da promoção Compra Antecipada, Reforma Garantida na Elevato. 8:30 da noite, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. Cruzeiro vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro de virada sobre o Bragantino por 2-1, mas de uma derrota no meio de semana para a Universidade Católica do Chile pela Libertadores em pleno Mineirão. Desde que o técnico Arthur Jorge assumiu, o Cruzeiro vive um momento de altos e baixos. Ganha do Vitória na estreia, leva 4 do São Paulo, ganha na Libertadores do Barcelona em Guayaquil, ganha do Bragantino de virada, perde em casa para a Universidade Católica. O Grêmio hoje tenta aproveitar esse momento instável do Cruzeiro para vencer a primeira fora de casa, Jason. Pois é, Maiago, olhando para a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, existe uma aproximação. O Cruzeiro, que hoje quer deixar a zona de rebaixamento, já foi lanterna do Brasileirão, ficou um bom tempo sem vencer, está se recuperando. É 17º com 10 pontos, o Grêmio 12º com 13, então existe sim a possibilidade, se o Cruzeiro vencer hoje, de igualar o número de pontos do Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e isso de certa forma liga o sinal de alerta para o Grêmio, que está concentrado desde a noite de ontem aqui no bairro da Savassi, no novo hotel em Belo Horizonte, e se preparando para o jogo contra o Cruzeiro, marcado para as 8:30 da noite. Aliás, dentro da programação gremista, agora está acontecendo aqui no hotel um trabalho de ativação, trabalhos físicos que são realizados em uma área reservada aqui do hotel, e depois na sequência tem almoço, enfim, toda uma programação estabelecida para o período da tarde, antes do deslocamento marcado para as 18:20 para o estádio Mineirão. Bom, Maiago, com relação à escalação do Grêmio, eu diria que o time está encaminhado, para não dizer praticamente definido, pelo técnico Luiz Castro, que vai manter a base que vem sendo colocada em campo nos últimos compromissos pelo Campeonato Brasileiro, com a ideia dos 3 volantes. Tem uma mudança importante, sim, no sistema defensivo. O Vieri, suspenso, ficou aí em Porto Alegre, foi expulso no clássico Grenal, inclusive foi julgado ontem, mas apenas se mantém apenas com relação ao cumprimento da automática. Sem o Vieri, o Kahneman seria a opção para atuar ao lado do Gustavo Martins na zaga, mas como o Kahneman acusou um desconforto muscular no treinamento de quinta-feira, não treinou ontem, não foi relacionado para a viagem, então, sem o Kahneman, sem o Vieri, Wagner Leonardo, que no Brasileirão não atua desde a 3ª rodada do Brasileirão. Estivemos lá no Morumbi, Maiago, naquela derrota do Grêmio por 2-0 para o São Paulo. O Wagner Leonardo volta ao time titular do Grêmio e vai atuar ao lado do Gustavo Martins. De resto, o time do Grêmio está encaminhado com Everton, Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel. Os 3 volantes, Noriega, Nardoni e Arthur, enamorado
Dá para colocar uma dúvida aí entre Namorado e TT, Amuso e Carlos Vinícius, o provável time do Grêmio para o jogo das 8h30 da noite no Mineirão contra o Cruzeiro. O Grêmio que busca sua primeira vitória na competição, jogando fora de casa. 18 pontos conquistados, disputados até agora, Manhago, e apenas 2 pontos conquistados pelo Grêmio jogando longe da arena. Então ele vai para cima do Cruzeiro na esperança que o esquema do Grenal dê certo, pelo menos defensivamente, né, gente? Porque atacar com esse esquema aí, dificilmente Carlos Vinícius terá alguma bola no jogo, né? O Luiz Castro, ele defende o seu trabalho e defende essa formação de um time com 3 volantes, dando a clara ideia de que não se trata de um time extremamente defensivo. Por quê? Porque ele atua com os 3 volantes que se juntam aos 2 zagueiros, formando 5 defensores. Na ideia de jogo, os laterais se juntam aos pontas e ao centroavante, o Carlos Vinícius. Então, na concepção de jogo, na ideia de time, são 5 atletas para atacar. E aí torna um time não necessariamente extremamente defensivo, mas claro que é um time que, quando se olha, se imagina, né, com 3 volantes, tendo um primeiro olhar para não perder, né? Primeiro olhar para defesa, mas que busca sim e buscará hoje à noite, e existe confiança em uma boa atuação contra o Cruzeiro no Mineirão. Pelo menos conversando com os dirigentes aqui em Minas Gerais, isso fica muito claro, tá, Manhago? Existe um respaldo ao trabalho e o entendimento de que é um trabalho de transição, um trabalho de longo prazo. Então, independentemente do que aconteceu hoje aqui em Minas, a pressão que vier nas redes sociais, a pressão que vier do torcedor, o Grêmio tem convicção no que está sendo feito por Luiz Castro e sua comissão técnica. Muito bem, 8h30 da noite com narração de Marcelo Debona no futebol da Gaúcha, Cruzeiro e Grêmio. O Grêmio com este esquema aí com 3 volantes, teve uma chance no Grenal, numa bola parada, e uma chance contra o glorioso Deportivo Riestra, um chute do Gabriel Meck no final do primeiro tempo. Mas vai de novo o Luiz Castro lá em BH, Jason. E com a jogada do Enamorado, né, na individualidade, vencendo o marcador e dando passe pro gol do Amuso. Ao meu lado aqui, no saguão do Hotel Novo Hotel, que serve de concentração para o Grêmio em Minas Gerais, o narrador Marcelo Debona, Manhago, que está acompanhando a movimentação também da cidade mineira aqui nesta manhã de sábado, e as informações que chegam, o Debona, é de que o Mineirão deve receber aí mais de 35, quem sabe 40 mil torcedores no jogo desta noite. Tudo bem? Boa tarde. Um abraço, Geiso. Manhago, acabei de voltar do mercado e comprei um queijo canastra pra ti, tá, Manhago? Não é canalha, é canastra. Não, canastra. Queijo bom aquele, sabe? E o doce de leite? A julgar pela movimentação do mercado. Doce de leite? Tá, deixa comigo. Tem aqui um sobrando também. Mercado lotado, a cidade está lotada, é um feiradão, né? O Cruzeiro acho que só perde pro Flamengo em média de público, né? Ele tem colocado grandes públicos no Mineirão. Está vivendo essa instabilidade e não foi bom para o Grêmio o Cruzeiro ter perdido no meio de semana na Libertadores, né? Eu acho que o Cruzeiro vai precisar dar uma resposta para o torcedor. Os mineiros têm chamado do jogo para sair da zona do rebaixamento, né? Acho que o Cruzeiro é mais tímido que o Grêmio. A ver, né? Eu já falei, Geis, vou falar pro Manhago aqui também. Eu não gosto dessa formação dos 3 volantes do Grêmio, porque o time até fica mais protegido, mas eu não estou conseguindo ver nem o Arthur nem o Nardoni conseguirem dar minimamente uma função de criação, já que o Luiz Castro está abdicando da figura do 10. Obrigado, viu, Debona? Prazerzaço. Tá aí, Marcelo Debona aqui na concentração do Grêmio, Manhago, também dando esse ambiente, esse clima para esse jogo das 8h30, onde, repito, o Cruzeiro deve colocar aí mais de 30, 35 mil torcedores para tentar sair da zona de rebaixamento com uma vitória sobre o Grêmio. E daqui a pouco a gente pode falar mais sobre esse Cruzeiro, que terá a volta de Caio Jorge. Tá recuperado do quadro de pubalgia que o afastou dos últimos jogos. Ele é algoz do Grêmio, marcou vários gols já nos confrontos com o Grêmio, seja por Cruzeiro ou Santos, mas não deve, pelo menos essa é a tendência, começar como titular logo mais. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre esse time do Cruzeiro. 12h15 marcou o sinal da Gaúcha. O Inter amanhã pela manhã contra o Mirassol. E o Matheus Bahia, hein, Simon? Não treinou durante toda a semana e nas imagens divulgadas pelo Inter da atividade de hoje também não aparece. Com isso, Manhago,
a tendência deve ser confirmada da ausência dele, ainda segundo o boletim médico divulgado na semana passada, por desconforto muscular. O Inter não tratava como lesão, mas ele já tem uma semana de inatividade e muito por conta desse longo período sem treinar no campo, com bola, com os demais companheiros, dificilmente ele vai estar em campo daqui a menos de 24 horas contra o Mirassol no Beira-Rio. E como é que o Inter vai ser montado? Vai manter aquela formação que nos dá a ideia de um time mais ofensivo ou aquele time mais cauteloso que entrega a bola para o adversário? Deve ser uma base semelhante a que começou o Grenal no último sábado, há uma semana. Com a ideia de jogar com 2 pontas, claro, com uma projeção ainda mais ofensiva, porque o Inter imagina que vai ter o controle da bola contra o Mirassol, que não vive um grande momento na temporada, apesar de estar na Libertadores, não consegue repetir a campanha no Brasileirão do ano passado. Mas o grande mistério envolve o substituto da lateral esquerda do Inter, porque o Bernabé está suspenso, assim como o Mercado, mas na zaga volta o Vitor Gabriel. E na lateral esquerda, Manhago, a dúvida, sem o Matheus Bahia e o Bernabé, quem vai ser o substituto. O Pesolano tem como regra, né? Ele, nos últimos jogos, nas últimas semanas, ele ensaia muitas escalações e os jogadores só 3 horas antes do jogo acabam tomando conhecimento de quem vai jogar. Isso é para evitar vazamento, evitar também daqui a pouco que o adversário já mapeie os pontos fortes e fracos do próprio Inter. Então é uma estratégia que o Inter adotou e imagina que está dando certo, tá? Então todos os jogadores chegam motivados. Durante a semana, alguns testes foram feitos em relação à lateral esquerda. O que a gente descobriu: Bruno Gomes chegou a trabalhar na atividade de quinta como lateral pela esquerda com o Aguirre pela direita. Mas eu não descarto essa inversão, porque o Aguirre, já de forma mais rotineira no Lanús e no próprio Inter, foi lateral esquerdo. Então não dá para descartar que essa inversão com o Aguirre na esquerda e o Bruno Gomes na direita seja a opção do Paulo Pesolano para essa partida de domingo. Colocaria uma outra dúvida: Paulinho ou Bruno Henrique no meio campo, né? Os dois vêm se revezando como segundo volante do Inter. Provável Inter para amanhã, tá? Rocher na direita, Aguirre ou Bruno Gomes, podendo ser o outro pela lateral esquerda, a zaga com Félix Torres e o Vitor Gabriel, meio campo com Vijagra, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick, bancado no time Carboneiro, na frente Borrell. Provável Inter, mas claro, os próprios jogadores somente amanhã por volta de 8, 8h30, 9 horas vão saber quem é que vai começar jogando contra a equipe do interior paulista. E a galera no Beira-Rio amanhã vai ser o melhor público fora o Grenal do ano no Brasileirão? Então, o Inter, ele vê uma procura, eu até estava atualizando sobre isso, os bastidores, né, da busca por ingressos, porque esse horário das 11 horas da manhã, a gente sabe que os jogadores não preferem tanto, porque tem que acordar mais cedo, é uma partida de alto nível, num horário que o sol costuma estar tão forte, previsão não é de muito calor, mas é o pico, né, do sol aqui no hemisfério sul por volta do meio-dia, então vai exigir muito desgaste. O Inter fez toda uma preparação especial, mas a procura por ingressos ela ainda é trabalhada em 25 mil torcedores, que é um número elevado. Mas, Manhago, conversando com o Inter, desde ontem o Inter vem notando um aumento no check-in ou na compra de ingressos, principalmente por crianças, o que chama atenção, principalmente pelo horário convidativo. A gente sabe que é um horário que a torcida pode ir, depois tem todo domingo livre para descansar, almoçar, passear. Então é um horário que chama atenção. Mas, por enquanto, o Inter ainda trabalha com a ideia de 25 mil espectadores. E esse horário das 11 da manhã, ele registra um bom aproveitamento do Inter. Eu fiz o levantamento com os números do Marcos Bertoncello. O Inter ele está invicto jogando dentro e fora de casa nesse horário há 10 partidas e vem de 7 vitórias consecutivas. A última foi contra o Ceará em julho de 2025, 1-0, um jogo que foi precioso para a manutenção do Inter na primeira divisão. Mas, por exemplo, tem grandes públicos aqui, observando a lista, tá? Inter e Paraná, lá em 2018, muita gente lembra, 44.959. Inter e Curitiba, que foi o primeiro jogo, né, nesse horário no Beira-Rio, 41.954 torcedores, mas ainda está bem distante
desse público que o Inter está projetando de 25 mil espectadores contra o Mirassol nesse domingo no final da manhã. 12h20, daqui a pouco tem mais dupla Grenal. Agora o assunto do momento, Rafael Ramos. Manhago, o corpo de Oscar Schmidt foi cremado na noite de ontem. A cerimônia ocorreu de forma reservada e contou apenas com a presença de familiares. O maior ídolo do basquete nacional, Oscar morreu na tarde de ontem, aos 68 anos, após passar mal em casa, lá em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Desde 2011, o ex-jogador enfrentava problemas de saúde relacionados a um tumor cerebral. E uma notícia de agora da manhã é que o Flamengo decidiu aposentar de vez a camisa 14, eternizada por Oscar, da sua equipe de basquete. E no futebol, neste domingo, o Flamengo enfrenta o Bahia e o meia Arrascaeta usará a camisa 14 em vez da camisa 10, também em homenagem a Oscar. 12h21, daqui a pouco, Gaúcha Olímpica será especial ao Mão Santa Oscar, 1h30 da tarde, ao vivo aqui na Gaúcha. 12h22, depois do intervalo, vamos falar da rodada do Brasileirão e dos gaúchos nas séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Esportes ao meio-dia, de volta aqui na Gaúcha, 12h25, no mês da Serralheria e Metalurgia FG. Você encontra equipamentos robustos para aumentar sua produtividade e facilitar o seu trabalho. Getur Sinosserra, seu melhor destino. Conheça a marca referência em SUVs híbridos Travel Plus. Concessionárias em Novo Hamburgo e Porto Alegre. Vem pro Rissul, toda a qualidade e variedade, aquele atendimento especial do Jeitinho do Sul. É só chegar e ser feliz. Confiança é a chave para ser campeão e quem joga na KTO tem essa confiança na palma da mão. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093/2024. Vamos com o placar Gaúcha, Rafael Ramos, começando pelo Campeonato Brasileiro, além de Cruzeiro e Grêmio. O que rola mais hoje? Isso, Moiago, então, mais 3 partidas pela Série A do Brasileirão neste sábado. Às 2h30 são 2 partidas. O Vasco recebe o São Paulo, lá em São Januário, enquanto Chapecoense e Botafogo se enfrentam na Arena Condá. Mais tarde, às 8 horas da noite, o Vitória joga contra o Corinthians, lá no Barradão. Na Série B, o Juventude visita o CRB às 8h45 da noite, lá no Rei Pelé. Na Série C também tem Gaúcho às 6h15, Volta Redonda e Caxias jogam lá no Raulino de Oliveira, e às 7h30, um pouco mais tarde, o Ipiranga recebe o Anápolis lá no Colosso da Lagoa. Na Série D, às 4 da tarde, o São Luís recebe o Santa Catarina em Ijuí, e mais tarde, às 7 horas da noite, o São José visita o Marcílio Dias lá em Itajaí. Muito legal. 6h30, então, confirmando Vasco e São Paulo, Renato contra Roger, duelo de ex-técnicos gremistas lá em São Januário. Agora o destaque para o projeto Copa do Mundo. Manhago, então uma boa notícia para Carlo Ancelotti. Depois de 2 meses, o volante Bruno Guimarães voltou a campo. O Newcastle está jogando agora contra o Bournemouth, está perdendo por 1-0. E o Bruno Guimarães, ele iniciou no banco de reservas, mas foi a campo aos 16 minutos do segundo tempo. O meio-campista, então, ele teve uma grave lesão na coxa esquerda e ele que é considerado uma peça importante no esquema da seleção brasileira. O Bruno Guimarães, ele deu uma entrevista ao GE. Globo e afirmou que teve medo, inclusive, de ficar de fora da Copa do Mundo, lembrando que faltam 54 dias para o Mundial. Projeto Copa do Mundo para kto.bet.br. Jogue com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. Outlet Tramontina, de hoje até o dia 20 e de 24 a 26 de abril em Farroupilha. Lojas Benoit, há 55 anos fazendo a sua vida bem melhor. Car House, Hyundai é na Car House. Alibem, bem juntinho de você. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E a Amigo torce junto com você na Copa. Saiba mais em sejaamigo.com.br.
Muito bem, o Newcastle está perdendo em casa para o Bournemouth, neste momento por 1-0 pela Premier League. Acaba de empatar o Newcastle. 1-1, gol do Osula. O grande jogo, né, do inglês, amanhã, Arsenal e Manchester City. E agora, esportes internacionais, vamos falar de NBA. Isso, Maiago, porque ontem à noite o Orlando Magic e o Phoenix Suns garantiram as 2 últimas vagas nos playoffs da NBA. O Orlando superou o Charlotte Hornets, enquanto o Phoenix Suns venceu o Golden State. Os playoffs, que são a fase decisiva da NBA, começam neste sábado. O destaque de hoje é o Lakers, que enfrenta o Houston Rockets às 9h30 da noite. O Oklahoma City Thunder, que é o atual campeão, e o San Antonio Spurs, do astro francês Victor Wembanyama, entram em quadra amanhã. Esportes internacionais para Racon Consórcios. Com segurança, com planejamento, conquiste e Guaíbacar, sempre a melhor escolha. Obrigado, Rafael Ramos. Depois do intervalo, vamos falar mais de dupla Grenal e os adversários Cruzeiro e Mirassol. Ô mãe, pegou minha bola? Peguei. Amor, e a caixinha de som? Tá na mala. E o repelente, pegou? Tá na mão. E o xodó, cadê? Xodó! Já tá lá no carro. Ai, xodózinho. Na hora de viajar, você tem que lembrar de muita coisa. Mas o principal é lembrar de dirigir com segurança. Neste feriadão, volte bem. Você tem muita vida pela frente. Detran RS, Governo do Estado. Meu Rio Grande tá diferente. Reunir a família e os amigos, aquele churrasco de fim de semana. Nosso dia a dia fica mais saboroso quando se faz com Borussia. Borussia, produtos suínos. Borussia, tem mais qualidade, linguiça, costela, bacon ou salsichão. A carne suína é tudo de bom. Borussia, é tudo de bom. Antes da semente, vem o solo. E antes do solo produzir, vem o calcário fida. A aplicação de calcário é a prática mais importante da agricultura moderna, porque corrige a acidez do solo e fornece elementos essenciais para o desenvolvimento das plantas, além de gerar maior eficiência dos fertilizantes. É por isso que o calcário fida é considerado a primeira providência para quem quer produzir mais e melhor, porque produtividade começa no chão. Fida, sólida por natureza. No Grupo Felite, você encontra muito mais do que carros. Encontra variedade, confiança e as melhores oportunidades do mercado. Somos uma das maiores redes de concessionárias do Rio Grande do Sul, com mais de 40 unidades de negócios no estado. Trabalhamos com marcas como Ram, Jeep, Mitsubishi, Fiat, Honda Jayco e Volkswagen, além de seminovos de procedência garantida. Grupo Felite, grandes marcas sempre perto de você. Desacelere, seu bem maior é a vida. Futebol feminino na Gaúcha. 7 seleções já garantiram vaga na Copa do Mundo Feminina de 2027. Além do Brasil, que vai ser sede do torneio, também já estão classificadas as seleções da Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão e Filipinas. A Confederação Asiática foi a única que já definiu as suas representantes. As outras 25 vagas vão ser determinadas pelas confederações da Europa, África, Comebol, Oceania e CONCACAF. A Copa de 2027 vai ser a primeira realizada na América do Sul. A competição começa em 24 de junho e tem a final prevista para 25 de julho. Futebol feminino na Gaúcha. Vestibular Fevale. Referências que impulsionam referências. E Trilegal. Apoiar o futebol feminino é Trilegal. Meio-dia, 33 minutos. Transforme metal em grandes projetos no mês da Serralheria e Metalurgia FG. Sinosserra G-Tour, seu melhor destino. Vem pro Rissul, é só chegar e ser feliz. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Vamos de novo a Belo Horizonte. Hoje tem Cruzeiro e Grêmio a partir das 8h30 da noite aqui na Gaúcha, com Marcelo Debona
e Jason Lisboa, direto do Mineirão. Alô, Jason! Falando sobre o Cruzeiro, que terá Caio Jorge de volta, Maiago, e é um atacante que contra o Grêmio, ele realmente é um jogador que traz prejuízos. No ano passado, o Grêmio levou 4-1 aqui no Mineirão do Cruzeiro e 3 gols foram marcados pelo Caio Jorge. Anteriormente, quando vestia a camisa do Santos, o Caio Jorge já marcou também 4 gols contra o Grêmio. Então, é um algoz gremista e o Caio Jorge está recuperado de pubalgia e fica à disposição para o jogo de hoje. Deve começar no banco de reservas. Existe uma dúvida no gol. O jovem Otávio deve desbancar o criticado Matheus Cunha, que vem falhando aí, até se envolveu numa polêmica com o volante Wallace. O Wallace acabou sendo afastado. Otávio ou Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Silva, ex-Grêmio, Gerson, Christian e Matheus Pereira, Arroio e Neiser Villarreal. Ou Caio Jorge é a dúvida no ataque do Cruzeiro para o jogo das 8h30 no Mineirão. Maiago, falando um pouco sobre o Grêmio fora de campo e as suas negociações, tá? O Grêmio já conversa para renovações de contratos com Pavon, com Amuso, com Carlos Vinícius, fez uma oferta de uma renovação por mais 2 temporadas com o centroavante, e também Arthur. Arthur é um caso especial e diferente, porque o Grêmio está aguardando os movimentos do Arthur. O Arthur vai ditar o ritmo desta negociação para sua permanência no segundo semestre. Existe otimismo com relação a um acordo e a permanência do Arthur para o restante da temporada. E existe também uma necessidade, os dirigentes do Grêmio não escondem isso, de uma venda, pelo menos de uma grande venda nesta temporada. E Gabriel Mack segue sendo aí um jovem com muito cartaz na Europa. O próprio Vieri também já andou despertando interesse de clubes europeus na sua negociação, mas o Mack teve consultas recentes. O Grêmio abre possibilidades, sim, de negociações. O Grêmio participou de um evento, o Transfer Room, que reúne aí os principais clubes da Europa e grandes agentes também internacionais entre os dias 23 e 24 de março. Nesse encontro, o Grêmio foi consultado por clubes europeus, por agentes que trabalham intensamente na Europa, buscando informações sobre Gabriel Mack, e foi passado para esses agentes ou para os próprios clubes futuros interessados valores, negociações, condições para que as negociações avancem. Por enquanto, apenas sondagens, sem nada ainda de oficial na mesa para uma negociação que, repito, o Grêmio trata como necessidade a venda de jogadores nessa temporada para tentar equilibrar as contas. Maiago. Ok, e agora Simon Bianchini, um pouco mais de Inter e Mirassol. Outro jogador que pode desfalcar o técnico Paulo Pesolano amanhã contra o Mirassol é Alan Rodrigues, o uruguaio, que não vem jogando tanto, inclusive não descarta uma saída na metade do ano para buscar maior minutagem em outro clube. Custou $4 milhões ao Inter na metade da temporada de 2025. Ele não treina há 3 dias no campo, né? A gente ainda não tem mais detalhes em relação à situação desse jogador, mas pode ser mais uma baixa por conta dessa inatividade, mas não seria uma alternativa entre os titulares de forma inicial. Projeção de Inter para enfrentar o Mirassol amanhã: Rocher, Aguirre, Félix Torres, Vitor Gabriel e Bruno Gomes, podendo ter uma inversão na posição dos laterais. Vijagra, Bruno Henrique ou Paulinho, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro, na frente Borré. Depois do intervalo, o comentário de Pedro Ernesto Denardim. Meio-dia, 40 minutos. Esportes ao meio-dia na Gaúcha. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Vem pro Rissul, é só chegar e ser feliz. Sinosserra G-Tour, seu melhor destino. Transforme metal em grandes projetos no mês da Serralheria e Metalurgia FG. Para o momento de opinião. Comentário de Pedro Ernesto Denardim para Priori Grupo, sua referência em máquinas pesadas, e Fibraplac, orgulho gaúcho em cada detalhe, transformando ambientes com o melhor MDF do mercado. Diga lá, Pedro!
Oi, Manhagol, tudo bem? Tudo em paz. Deixa eu te dizer o seguinte, o jogo muito difícil para o Grêmio. Por quê? Primeiro porque o Cruzeiro tem mais qualidade, segundo porque joga em casa e terceiro porque está numa situação desesperada no Campeonato Brasileiro lá dentro do Z4. Olha, quem tem todos os investimentos que tem o Cruzeiro não pode conviver pacificamente com esta situação. Com relação ao Grêmio, o que dá para dizer, Manhagol, é que se o treinador repetir as mesmas soluções que tem nos últimos jogos, ele certamente, ou muito provavelmente, terá a mesma resposta dos outros jogos, ou seja, jogar com 3 volantes e 3 atacantes não tem sido suficiente para que o Grêmio apresente uma partida com qualidade, com competitividade, ou seja, um time que possa chegar perto do adversário e criar condições melhores. Então, vamos ver. E ainda não tem Vieri, o zagueiro. O melhor zagueiro do Grêmio hoje é Vieri. E o Grêmio não tem, é uma defecção extremamente importante, tá? Então, vamos torcer para que o Grêmio consiga uma boa atuação, mas se tudo for repetido, na escalação do técnico, na maneira de jogar, muito provavelmente dentro de campo, serão repetidas aquelas atuações que não agradam o torcedor e que deixou o Grêmio com 5 jogos sem vitória e só foi ganhar agora do time da Argentina lá por 1-0, um placar muito magro, construído aos 42 do segundo tempo, ou seja, o futebol do Grêmio desagrada a todos. Com relação ao Internacional, o Inter tem uma grande oportunidade de dar um bom pulo na tabela jogando contra o Mirassol, que é lanterna da competição e mais do que isso. O Mirassol jogou em Quito na quarta-feira, à meia-noite, e deve ter viajado a noite inteira e vai jogar já no domingo pela manhã. Os jogadores vão ter que acordar cedo, aquela coisa toda que funciona nos jogos às 11 horas da manhã. Então, a chance do Internacional é muito grande. Agora, tomara que o Internacional aproveite, não é? Tá bom, Manhagol? Um bom sábado pra ti. E que pena, né, que o Mão Santa nos deixou, né? Que jogador extraordinário, Manhago. Quantos e quantos jogos foram feitos pela seleção brasileira e pelos clubes que ele passou, que deixam uma saudade muito grande. Mas são ídolos, são jogadores diferentes, assim como o Pelé foi no futebol, o Oscar Mão Santa também é no basquete. A gente lamenta muito, mas é a vida, tá bom? Manhagol, muita saúde pra ti e pra todos aí, tá? Pra todos que nos ouvem. Tchau. Tchau, Pedro. Bom fim de semana. Pedro narra amanhã Inter e Mirassol. O Oscar entra, né, naquela galeria lá junto com Pelé e Ayrton Senna, né, dos maiores nomes do esporte brasileiro. Realmente uma perda muito triste e jovem, né? 68 anos, morre cedo demais. Vamos às últimas do Grêmio em Belo Horizonte, Jason Lisboa. Bom, Manhago, o Grêmio, além do Vieri suspenso, ele não terá também Luiz Castro, o importante integrante da sua comissão técnica à beira do gramado hoje à noite. Eu falo do Vitor Severino. Ontem, junto com o Vieri, ele foi julgado no STJD. Ele acabou sendo absolvido pela expulsão, o cartão vermelho que ele recebeu no Grenal 4-5-2. Ele poderia pegar de 1 a 6 jogos de punição por ofensas à arbitragem, mas, como disse, acabou absolvido. O Vitor Severino está aqui em Minas Gerais. No entanto, o Severino, ele não sabia até ontem à noite se poderia ou não estar à beira do gramado no jogo de hoje, pois ele recebeu do departamento jurídico a informação. Não. Ele vai ter que cumprir essa suspensão automática, vai ao Mineirão, mas vai acompanhar o jogo dos camarotes, enfim, de outro local, não ao lado do técnico Luiz Castro, que vai mandar a campo um Grêmio com Everton Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel, Noriega, Nardoni, Arthur, Enamorado ou TT, uma dúvida, Amuso e Carlos Vinícius para o jogo das 8h30 no Mineirão contra o Cruzeiro pela 12ª rodada do Brasileirão, Manhago. Obrigado, Jason, que volta direto do Mineirão logo mais no futebol da Gaúcha. Agora as últimas de Inter, Simon Bianchini. Falando um pouquinho do adversário Mirassol, que chega em Porto Alegre tentando somar pontos para começar a se distanciar da zona de rebaixamento. Ele que está no Z4 depois do grande Brasileirão que fez em 25. Preservou titulares na altitude de Quito na derrota da terça-feira à noite e deve ter os retornos de Igor Formiga, Aldo Filho, Shailon e André Luiz. Por outro lado, Rafael Guanais, treinador, foi expulso na última partida. Também não tem Negueba lesionado e Reinaldo, aquele mesmo lateral esquerdo, também por conta de uma lesão. Provável time: Walter, Igor Formiga, João Vitor, Lucas Oliveira e Vitor Luiz, Neto Moura, Aldo Filho e Shailon, Alisson, Edson Carioca e André Luiz. Galdino
é reserva desse time. Inter que nunca venceu o Mirassol na história do Campeonato Brasileiro, né? 2 confrontos no ano passado, uma vitória do Mirassol em São Paulo, um empate aqui no Beira-Rio. E o Grêmio tenta voltar a vencer no Mineirão. A última vitória foi aquela pela Copa do Brasil, 1-0, gol do Vila Sante, assistência do Soares em 2023. Esportes ao meio-dia vai ficando por aqui, produção e direção do Rafael Ramos, na equipe técnica Vitor Scheid, Marcelo Figurelli, o Lucas, grande Lucas, lá de Santana do Livramento, na nossa central técnica, e o Christian Rafael na central de gravações. Vem aí o correspondente Gaúcha, a partir da 1 tem o No Mundo da Copa, e 1h30 o Gaúcha Olímpica ao vivo especial sobre o Oscar. Bom final de semana, tchau!